O que faz o bom professor? A psicologia da aprendizagem, ela fala sobre a questão do que faz o bom professor. O professor tem intencionalidade, tem eficácia. O bom ensino, ele pode ser ensinado, sim, através da tomada de decisão, reflexão, aplicação de uma pesquisa, autoconhecimento. O P21 que estuda essas pesquisas relacionadas também ao processo de aprendizagem e às mudanças do século XXI. É ajudar em coisas que parecem óbvias e coisas profundas sobre o desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, a teoria de desenvolvimento contínuo ou descontínuo, pessoas que aprendem com experiências, pessoas que aprendem inato, né? E aí o Watson, que é um dos autores do livro, ele fala sobre a questão do ambiente, a importância do ambiente. E nós temos o Piaget, que fala sobre aprendizagem construtivista, fala que existem 4 estágios, que é o estágio sensório-motor de 0 a 2 anos, pré-operatório de 2 a 7 anos, operacional concreto de 7 a 11 anos e o operacional formal de 11 anos também. O Piaget fala muito sobre o processo de assimilar algo e depois acomodar aquela aprendizagem, aprender. Ele diz que quando a gente está assimilando alguma coisa, o nosso cérebro está em desequilíbrio e depois ele volta a se equilibrar. Neopiagetianos que pensam após o Piaget, eles falam que esses estágios de aprendizagem ainda de Piaget dependem muito das tarefas que são utilizadas para as pessoas. O Vygotsky, ele vai falar da zona de desenvolvimento proximal, que existe aquilo que a gente ainda sabe, aquilo que a gente vai aprender, mas para que isso seja unido, existe uma mediação, e essa zona de desenvolvimento proximal é o que vai aproximar aquilo que eu sei daquilo que eu ainda vou aprender. Ele fala muito sobre a questão do andaime da fala privada, que já outros autores, como Bronfenbrenner, vai falar sobre outros modelos bioecológicos, você vai falar também um livro sobre linguagem, letramento, que tudo depende também das experiências da família, como a família se comunica no processo de aprendizagem. O Erickson, ele vai falar sobre outros estágios da psicossociais também. Piaget, ele vai falar sobre uma questão moral, que são pessoas que entendem regras, que são pessoas mais autônomas, que vão entender regras como uma coisa mais flexível. Pessoas mais heterônomas são pessoas que as regras não são tão flexíveis assim. O Kohlberg, ele vai falar de 6 estágios também, de julgamento de moral, de questões mentais. Tanto é que na unidade 2 do seu livro fala sobre as mudanças da psicologia da aprendizagem. Fala sobre Pavlov, do condicionamento clássico, que ele dava comida para o seu cachorro antes, né? E o cachorro salivava. Com o tempo ele começou a levar um sininho e bater junto com a comida. E o cachorro começou a salivar. Com o tempo ele já nem levava a comida, só batia o sininho e o cachorro salivava. Isso é um condicionamento clássico. E Skinner, ele vai falar sobre behaviorismo, que é outro tipo de comportamento, condicionamento operante. E ele é conhecido como a caixa, aquela de Skinner, que tinha um ratinho que apertava no botãozinho verde e aí recebia comida, no vermelho era punido e tomava choque. Com o tempo, o condicionamento operante dele só apertava no verde, porque ele sabia que não ia tomar choque. E também nós temos isso como questão de reforçadores. O que são reforçadores? Reforçadores são coisas que querem reforçar o seu comportamento. Punidores são coisas que querem te punir. Então, existe vários tipos de reforçadores, primários, secundários. Primários são coisas que a gente deseja, as necessidades humanas. Secundários são coisas que eu posso acrescentar para, de uma certa forma, reforçar uma coisa minha humana. Reforçador são coisas que a gente deve fazer para ser agradáveis a um comportamento que a gente ainda quer. Punidor a gente quer extinguir, né? Quer ter uma extinção desse tipo de comportamento também. Quando acontece essa reforçador, ele é imediato no comportamento da criança. O livro traz isso, que isso ajuda na modelagem, na extinção de alguns comportamentos, quando você vai punir esse tipo de comportamento também. Então vai ter vários autores que vão falar sobre essa questão de manutenção. Quando você vê no processo de discriminação que a criança já está voltando ao comportamento, você faz a manutenção também desse comportamento. Brandura, ele fala que as crianças vão aprender observando. Isso a gente também chama de aprendizagem vicária. Você aprende com os erros e com os acertos de toda a pessoa. Mischenbauer vai falar sobre aprendizagem autorregulada também. E existem também os modelos de aprendizagem, que são modelos sensoriais, cada um aprende de uma maneira, e a nossa memória de curto prazo e a nossa memória de longo prazo, que é dividida em episódica, semântica e também a memória procedural. E o que faz com que a gente perca a memória, as coisas que a gente aprendeu também? São interferências, né? Existe a inibição retroativa, a inibição proativa, mas existem facilitações também que são proativas e facilitações retroativas. Quando a gente aprende isso, a gente está falando de metacognição. O que é metacognição? É você conhecer o seu processo de aprendizagem. Hoje tem o método PQ4R também. Então, hoje tem 3 tipos de aprendizagem que o livro fala verbal, que a gente pode aprender em pares, em séries, também por recordação. Fala sobre o top-down, que é o construtivismo, que você aprende do complexo para o mais simples. Aprendizagem cooperativas. Fala sobre o QUART, que é a qualidade do ensino, né? A adequação do ensino, o incentivo e o tempo também que você vai ensinar. Fala sobre se agrupar com as pessoas e depois separar e reagrupar em
em questões de níveis, sobre a tutoria em pares. O que é isso? As pessoas compartilhadas. Às vezes você aprende melhor com um aluno do que um professor, né? E isso também tem a questão da motivação intrínseca, que é algo que vem de dentro, ou a questão extrínseca, que é algo que vem de fora. Então a psicologia da aprendizagem, ela não vai te fornecer o que tu tem que fazer, mas ela vai te abrir caminhos para o processo de aprendizagem e entender como é que funciona. Valeu?